Muito bom, muito bom. Muito bom ter cada um de vocês aqui. E como vocês já viram, a gente entrou um pouco no assunto de internet, de influencer. E estamos iniciando nossa primeira série de mensagens. Olha que legal, nossa primeira série do OneClick. O pastor Thiago vive fazendo séries, o pastor Claudinei também vive fazendo séries. E nós agora temos a nossa primeira série chamada Influenciadores. E a primeira pergunta, o que é um influenciador? Sabe, vamos começar com essas perguntas básicas, essas coisas clássicas, por quê? O influenciador é que ou o que influencia, óbvio. Então, no marketing, ela é a pessoa com a capacidade de influenciar potenciais compradores de um produto ou serviço, promovendo ou recomendando os itens nas redes sociais, recebendo em troca de pagamento ou serviço. Ou seja, sabe aquela propaganda daquele lanche bonito, que quando você começa a olhar assim, você fala, nossa, eu preciso comprar esse lanche. Eu quero comprar esse lanche. Olha, ele é tudo bem trabalhado, ele é montado de um jeito de encher os olhos. Mas quando você chega lá para comprar no local, não é nem metade do que eles falaram para você, ou do que apresentou. E tudo isso é pensado, ou seja, cada cor usada, cada horário que eles postam essas coisas, que eles entregam, perfil de pessoas, tudo isso é usado para te influenciar a consumir aquilo. Sabe, nessa série nós vamos falar alguns tipos de influenciadores. Talvez algumas coisas venham te confortar, outras coisas venham confrontar você. Mas está tudo bem, a nossa missão aqui, como Oxygen One e como OneClick, é influenciar vocês e fazer de vocês novos influenciadores, né? E nós vivemos em um mundo, uma sociedade, onde a todo tempo nós somos influenciados. Ou seja, eu lembro que quando eu era adolescente, ainda existe, na verdade, essa propaganda de um certo chocolate, que ela ficava um anúncio constante na mente, sempre uma voz falando, compre batom, compre batom, compre batom, compre batom, compre batom e compre batom. Então, em uma época onde não era tão comum ter tantas marcas em evidência, quando chegava no mercado, o que eu fazia? Eu comprava qual? Batom, o chocolate da garota que não sai da cabeça. O batom. Por quê? Ficava na mente isso daí, ficava na mente. Comprem batom. E hoje em dia tem inúmeras marcas que fazem isso. Por exemplo, quem nunca ficou tentado em querer ter uma coleção de carrinhos da Hot Wheels, os meninos, por exemplo? Ou se não, ter um iPhone 15. Entendeu? Tá a última aí, eu saí do meu Motorola, já tenho um iPhone 15. É bem isso mesmo. Ou um tênis da marca, um Jordan, um Air Force. Quantos nós não olhamos assim e queremos ter isso? Sabe, nós somos influenciados a comprar tudo isso pela mídia, pelas redes sociais. E hoje, os influenciadores também são vistos como profissão. Ou seja, muitos de vocês compram e veem esses influenciadores, como nós vimos aqui. Existem inúmeras pessoas que eles têm programa de televisão, muitos deles fazem festas até, eles são convidados apenas para estar em uma festa. E dão palestras, enfim. Então, com base nisso, quais são as influências que vocês têm seguido? Ou seja, o que te influencia diariamente? Sabe? Por isso o título da nossa mensagem de hoje é Um Influenciado. Amém? Gostaria de fazer uma oração com vocês, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por cada um aqui, que o Senhor possa conduzir essa mensagem, que o seu Espírito Santo, Deus, possa ficar à vontade em nosso meio, e que cada palavra, Deus, venha tocar o coração de cada adolescente aqui. Amém? E a primeira influência que eu quero falar com você é sobre a influência liberal. Ou seja, onde inicia as nossas primeiras influências? A gente fosse pensar, onde é que inicia a nossa primeira influência? Óbvio que é dentro de nossa casa, é dentro de casa. Ou seja, eles são as nossas primeiras influências, aquele famoso filho de peixe, peixinho é. Entendeu? Só que isso é só no início. A partir do momento que a gente começa a crescer e a se desenvolver, nós enxergamos as coisas de umas maneiras mais diferentes, um pouco diferente. Começamos a observar que nós somos diferentes de nossos pais. Até porque são idades, são épocas diferentes. Às vezes, algo que eu gosto de usar, minha mãe não curte que eu uso colar. Não gosta, mas eu uso, porque é algo que faz parte de mim. Ela respeita, fala,
não quero ser usando isso. Mas, mãe, é bonito. Não é bonito. Mas eu uso colar. Então, e lembra quando nós citamos no nosso, quem estava aqui no último One Click, nós começamos a falar sobre Josias. Josias foi rei com 8 anos de idade. Mesmo o pai dele, não sendo bom exemplo como rei, ele foi um excelente rei, né? Então, a primeira pergunta que eu faço é: como está a relação com os seus pais? Né? O responsável, aquele que cuida de você. Se eu pedisse um feedback aqui dele hoje, o que eles falariam para vocês, sobre vocês, né? E eu peguei o contato de alguns aqui, eu vou ligar para uns pais aqui, a gente vai fazer isso ao vivo. Estou brincando, gente, é brincadeira. É brincadeira. E vocês podem até pensar assim, olha, mas é complicado. Eles exigem muito de mim. Eles querem que a gente seja perfeito. Não dá para ser perfeito. Realmente, não dá para ser perfeito. Mas o quanto vocês estão se esforçando? Quanto nós estamos se esforçando para dar o nosso melhor para os nossos pais? Né? E se eles fossem pais liberais? Falassem assim, você pode fazer o que vocês quiserem. Fiquem à vontade. Ouçam o que vocês quiserem. Falem o que vocês quiserem. Pensem, ajam como vocês quiserem. Será que a vida de vocês seria melhor? Será? Então vamos lá. Abra sua Bíblia, o aplicativo do seu celular, na melhor versão que você quiser, ou acompanhe com a gente aqui na projeção. 1 Samuel 2:12 e o verso 13 na parte A. Os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacerdotes. Sabe, este versículo, a gente começa a falar sobre os filhos de Eli, né? O a.k.a. Ofni e Finéias. Isso aí, alguém pegaram a referência. E nós temos aqui um exemplo de uma influência liberal. Eli, ele era o sumo sacerdote, ou seja, ele era o pastor principal da igreja daquela época. Então ele comandava tudo. Ele era responsável por toda a logística, todo o ensinamento daquele lugar, né? E aqui nós vemos que ele não era qualquer um. Se ele comandava tudo, ele tinha o controle de tudo, mas tinha um lugar que ele não conseguia ditar regras, que era a sua própria casa, ou seja, os seus filhos, né? E ele ministrava, assim como nossos pastores aqui, na Oxygen Church da época. E aqui nós vemos que, para vocês entenderem um pouco mais essa situação, Hanan, faz o favor aqui, meu irmão. Vem aqui. Hanan e a tropa dele. Para vocês entenderem como eram os filhos dele, era o seguinte: existia uma logística, existia uma regra. Ô, Hanan, só um minutinho só. Continua jogando. Isso. Não, Hanan, joga não. Continua jogando. Era basicamente isso. Os filhos de Eli, eles não tinham respeito por nada. Era como se eu estivesse aqui explicando para vocês, falando aqui, a gente vai ministrar, e eles ficassem ali jogando uma bola, atrapalhando a ministração, aí, batendo nas cadeiras, que a recepção arrumou com tanto carinho. Não, pera. E eles nem ligavam o que eu estou falando. Hanan, dá uma segurada aí. Não, aqui está atrapalhando. Eu estou ministrando aqui, gente. Vamos jogar em outro lugar, não dá para jogar aqui agora. Assim eram os filhos de Eli. Eles não tinham limite. Aí, continuam, entendeu? Eu falei para eles jogarem do fora e continuam jogando aqui. Eles não tinham limite. Se fosse nos dias de hoje, os filhos de Eli seriam aqueles pais, aquelas mães. Vocês estão tirando a atenção do pessoal aqui. Olhem para mim. Deixa eles lá. Hanan. Os filhos de Eli seriam... Hanan. Deixa eu pegar essa bola aqui, peraí. Vamos para lá agora. Vamos para lá. Palmas para eles, gente, por favor. Obrigado, Hanan. Nossa, né? Mas se fosse nos dias de hoje, Eli seria aquele pai que chama o seu filho, que leva o seu filho para assistir aquelas séries com uma censura acima de 18 anos. Ou, pensa comigo, se há uma censura, nós temos um motivo. Se há uma classificação lá dizendo 16, 18 anos, violência,
pornografia, palavrão, é algo que nós devemos tomar cuidado de seguir, certo? E mesmo muitas vezes, nós sabendo que o conteúdo não é bom, o nome já explana tudo. 50 tons de blá, blá, blá. Muitas vezes nós dizemos que vamos assistir, não é? E vocês podem pensar, aliás, está sendo radical, eu já sou grandinho, eu sei o que é bom e o que é ruim. Existem séries hoje, gente, de que eles falam que é séries de adolescentes, que eles explicam tudo que é errado. Eles mostram tudo que está errado nessa série. Ou seja, fazem vocês viverem de uma forma liberal. E já bem idoso, muito idoso, ele tentou disciplinar seus filhos. Não, ele não tentou ser mal, ele tentou disciplinar, mas eles já não estavam nem aí. Olha o que diz lá em 1 Samuel 2,25. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão, ou seja, à bronca. E por isso o Senhor queria matá-los. É como se eu ligasse agora o pastor Claudinei, falasse assim, pastor Claudinei, seguinte, Hanan me atrapalhou a ministração toda. E o pastor Claudinei chegasse em mim e falava assim, Liel, já falei com ele. Quando esses meninos crescerem, eles aprendem. Brincadeira, Hanan, vocês, meninos, vocês são incríveis. Pastor Claudinei, nós estamos juntos. Mas não, a mudança não é quando vocês crescerem, a mudança ela é já. Ou seja, Eli já não era mais respeitado. Ele já não era uma boa influência nem para os seus filhos. Aí vocês podem até se perguntar, mas Eli que errou então? Que ele não soube cuidar dos filhos. Então, se eu errar, logo, a culpa é dos meus pais, certo? Errado também. Vamos lembrar alguns detalhes dos filhos de Eli. Eles tinham muitas responsabilidades na igreja, e olha o que eles faziam. Quando eles falam que eles eram sacerdotes, eles serviam na igreja, gente. Eles faziam todas as coisas na igreja, entendeu? Mas olha o que eles faziam. Eles não se importavam com Deus, nem com as ofertas e dízimos que o pessoal dava naquela época. Eles dormiam com as mulheres da igreja. Meu, esses caras não tinham limite nenhum. E nesse mesmo capítulo, no verso 23, diz o seguinte, de todo o povo ouça a respeito do mal que vocês fazem. Todo mundo falava mal deles e com razão, porque eles não tinham limites, sabe? Eles sabiam o que era certo e o que era errado. Eles conheciam a Bíblia, eles sabiam o que dizia ali. Eles poderiam ter colocado um pouco da mão na consciência, assim, e falar, eu posso mudar. Eu posso fazer algo diferente, mas não. Sabe, nas redes sociais, hoje nós temos pessoas desesperadas por atenção. Sabe, muitas músicas que incentivam a pornografia, ao sexo, trends que não agregam nada na nossa vida. Sabe, um dia a pastora Vanessa chegou para mim e falou assim, essas pessoas, esse conteúdo que elas entregam, é o melhor que elas têm e elas fazem com muito talento. Tipo as lives de NPC. Quem já viu as lives de NPC? Vocês estão ligados que eu tô... Misericórdia. Mas o que nós estamos fazendo com os talentos que Deus nos deu? Entendeu? Vimos que os filhos de Eli desobedeciam muito. E essa influência liberal fez lá atrás, lá no passado, lá no início, Adão e Eva serem expulsos do paraíso. Sabe, em Gênesis 3, capítulo 3, verso 4 e 5, diz o seguinte, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe no dia que vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A serpente é descrita como o animal mais astuto, ou seja, o animal mais esperto que já Deus havia feito ali. Satanás não ia usar um jumento para falar com Adão e Eva. Não ia usar a minhoca. A credibilidade de uma minhoca estaria falando com eles ali. Não iria usar, sei lá, um macaco, um outro bicho. Ele usou o mais esperto dos animais. E hoje em dia ele usa pessoas com uma boa reputação, com uma boa influência. E eles usam o mesmo argumento, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eles dizem que tudo é normal, sabe? E aqui entra, porque alguns ritmos musicais estimulam as meninas a fazerem aquela dança mais sensual.
E junto com isso, começam a exibir os seus corpos de uma maneira que não agrada a Deus, onde estimula os meninos a criarem outros olhos também. E quando eles se juntam, os hormônios começam a ficar à flor da pele. Aí as conversas do WhatsApp começam a esquentar. Quando ambos se encontram, os olhos já começam a querer ver o que não deve, a boca fala o que não deveria falar. E quando você vê a consequência disso, é uma adolescência interrompida, são traumas, e tudo isso por uma influência liberal, ou seja, o inimigo ele prepara o lugar e a emboscada. Não pense porque vocês são jovens que ele não vai deixar de ser inimigo, muito pelo contrário, sabe? E é como vocês fossem essa folha em branco aqui. Todos vocês, essa folha em branco, sem nenhuma mancha, sem nada. Só que vocês começam a andar perto de influências liberais. E a influência liberal às vezes vem e começa a tocar, e começa a tocar, e toca aqui. E a influência liberal ela dá uma passada por aqui, e ela começa a vir aqui. E quando você vê, o que era uma folha branca, limpa, virou uma folha manchada, uma folha deformada, uma folha onde a má influência tomou conta de vocês. Não se deixem levar por experiências, sabe? Más influências, elas nos queimam. Elas não só nos queimam, elas nos deformam. A folha não estava assim a primeira vez que eu mostrei ela para vocês. Deus quer eternizar momentos em suas vidas. Sabe, mudem a mentalidade de vocês. Sabe, influências liberais, elas querem acabar com a identidade. Sabe, e todo mundo aqui, nós temos uma identidade. Sabe, a identidade de vocês é que vocês são filhos amados. E ninguém, repitam comigo, ninguém, mais forte, ninguém pode mudar essa verdade na vida de cada um de vocês aqui. Vocês são amados por Deus. Vocês são o que Ele diz que eu sou. E, tendo dito isso, nós temos essa influência liberal, que é a nossa primeira influência, mas nós também temos uma outra influência, que é a nossa segunda influência da noite, que é a influência de princípios. Sabe, eu lembro que na minha infância, minha mãe não deixava eu assistir televisão. Até hoje, na casa dela, não há televisão. E eu achava isso uma prática completamente religiosa. Eu não gostava desse tipo de atitude. E ela não deixava ir nos meus amigos assistir TV, não gostava. Só que eu entendi uma coisa. Isso era um princípio que minha mãe estava me ensinando. Por quê? Minha mãe não estava em todos os lugares. Ela sabia que na casa do meu vizinho, eu ia ouvir palavrões na TV, eu veria pornografia. Os pais deles eram liberais. A minha mãe não. A minha mãe tinha um princípio lá. E como ela não estava em todos os lugares, ela falava, eu prefiro proibir e segurar aqui do que ter consequências lá na frente. E graças a ela tinha os princípios baseados na realidade dela. E eu sou muito grato a Deus, porque graças a ela eu posso estar aqui hoje, falando com cada um de vocês. Talvez seus pais não frequentem a nossa casa Oxygen. Talvez seus pais não frequentem igreja nenhuma, ou só são frequentadores, e está tudo bem, tá? Está tudo bem, gente, não tem problema. Deus está levantando vocês aqui agora, a partir de hoje, nessa idade, para que vocês possam ser inspirações dentro da casa de vocês, sabe? Fazer a diferença. Vocês vão interromper ciclos de xingamentos, ciclos de brigas, de divórcios, se há alguma coisa em sua família, vocês vão interromper isso, sabe? E é a partir de hoje. E é a partir de hoje. Naquela época, no mesmo templo onde os filhos de Eli viviam, no mesmo multiverso, no mesmo capítulo dessa história que nós acabamos de ler, existia um jovem chamado Samuel. E resumindo a história de Samuel, ele foi entregue pelos seus pais ainda jovem, novo, na verdade um bebê. Ele saiu da mamãe, ficou um tempinho ali e foi entregue ao templo.
E ele foi entregue como promessa, porque a sua mãe não poderia ter filhos, então ele pediu a Deus, Deus deu o filho a ela e entregou. Sabe? Daí nós já vemos que a existência de Samuel já era um milagre. E eu quero falar algo para vocês aqui, olhem para mim aqui. A existência de vocês é um milagre. Em nome de Jesus, sabe? Vocês não vieram ao acaso. Vocês não vieram por acaso, não. Deus tem um plano para cada um de vocês aqui. E vocês são um milagre, amém? Amém? Isso, muito bom. Em 1 Samuel 2,26 diz o seguinte: e o menino continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Certamente Samuel filtrava tudo o que ele ouvia e via dentro do templo. Como vimos, ele vivia junto com os filhos de Eli. E ele absorvia o que era bom, o que agradava a Deus, e certeza que quando ele encontrava os pais deles passavam alguns princípios. E como nós lemos no texto, ele era estimado, ou seja, Deus e as pessoas gostavam de Samuel. Olha só, enquanto Deus repreendia os filhos de Eli, a Bíblia fala que Deus gostava de Samuel. Sabe, e naquela época, os pais de Samuel não frequentavam a igreja todos os domingos, como está lá em 1 Samuel 2,19. Todos os anos a sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele, quando subia a Siló com o seu marido para oferecer o sacrifício anual. Ou seja, diferente de nós, os pais deles não iriam toda semana lá ver ele. Não, era uma vez por mês. Então, ou seja, uma vez por ano, perdão. Então, ou seja, eles tinham muito pouco contato com Samuel. Sabe, e qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pelas pessoas que cuidam de você? Sabe, quais foi a última vez que você agradeceu a Deus pela sua casa, pelo seu teto? E exatamente, pelo seu teto. As pesquisas falam que, em média, 8 crianças são abandonadas por dia no Brasil. Sabe, então agradeça pela sua casa, agradeça pelo seu lar. E com toda essa distância, Samuel era um exemplo. Sabe, Samuel sabia da decisão dos pais e ele obedecia. E só para vocês pensarem, pensem em ficar uma semana longe do pai de vocês, ou um mês. A saudade que não dá. Agora, pensa você ver eles uma vez por ano. Olha só como não devia ser fácil. E mesmo assim, Samuel era o exemplo. Agora a gente pergunta, de onde vinha a influência de Samuel? Samuel, nós sabemos que ele morava no templo, então certamente ele vivia lendo a Bíblia. E a Bíblia fala que ele ministrava ao Senhor pela orientação, pela direção de Eli, ou seja, ele já estava envolvido com o seu propósito ali. Agora pare e pense aqui comigo, vamos lá, vamos perguntar algumas perguntinhas aqui. Qual foi a última vez que vocês leram a Bíblia? Talvez pode ser hoje, talvez faz um mês, talvez foi a última vez que a gente fez o nosso desafio do One Experience. Ou talvez fale, eu não leio a Bíblia, não, eu não leio a Bíblia. Agora um pouco mais a fundo, qual foi a última vez que vocês viveram aquilo que está escrito? Parece muitas vezes ser difícil lidar com situações, ainda mais quando estamos em um ambiente liberal. Mas como vocês viram, Samuel, ele começou a separar o que era útil para a sua vida. Sabe, quem vocês têm dado ouvidos? Quais tipos de ensinamento vocês levam para a vida de vocês? Será que são os YouTubers? Será que são as séries que a gente citou aqui? Quem está influenciando cada um de vocês aqui? Sabe, todo o povo falava mal dos filhos de Eli. Então, certamente, Samuel também ouvia sobre os filhos de Eli. Óbvio, eles estavam tudo junto ali. Mas, mesmo assim, ele se manteve fiel e Deus foi seu guia. 1 Samuel 3,10 diz o seguinte: o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes, e disse, Samuel, Samuel. E Samuel disse, fala que o teu servo ouve. E está ouvindo, na verdade. Então, Deus chamou Samuel ainda jovem. Se você for ler todo o capítulo desse texto, Deus chama Samuel 3 vezes. E ele corre até Eli e fala, Eli, você me chamou? Não, não chamei. E na última vez, ele entende que foi Deus e fala assim, Samuel, quando te falar, fala assim, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Ou seja, nós já temos a prova que Deus quer se relacionar com cada um de vocês. Ou melhor, Deus quer conversar com vocês. Deus quer influenciar vocês. Sabia? É isso mesmo. Deus quer influenciar você, Hanan. Você, Pedrinho. Muito bom. Lorena.
Deus quer influenciar cada um de vocês. Viu, meninas? Deus quer influenciar vocês. Ele quer falar com cada uma de vocês. Sabe? E nós, da liderança do Oxygen One, estamos aqui para andar lado a lado com vocês. Sabe? Como Visão Clique, nós estamos comprometidos com o ensino de acordo com a Bíblia, ou seja, para vocês não perder tempo de vocês, não percam o tempo de vocês. Nós queremos que respeitar cada processo e para vocês vivam o tempo certo. Sabe, um dia eu sentei com a pastora Vanessa e o pastor Tiago para expor algumas situações sobre a minha vida, e eles falaram: Léo, Deus te escolheu mesmo antes de você fazer tudo isso. Ele sabia que você faria tudo isso. E mesmo assim Ele te escolheu para estar aqui. E andar com influências de princípio é isso aqui. Nós e a nossa influência de princípio é andar lado a lado, é andar colado. E muitas vezes a influência liberal vai querer nos atingir. Só que ela não nos queima. Por quê? Porque nós estamos vivendo princípios. Quando nós andamos lado a lado daquelas pessoas que vivem os princípios baseados na Bíblia, eles com certeza, qualquer tipo de influência não vai queimar nenhum de vocês. Amém? O papel não queimou, ou seja, uma boa influência é estar junto de todos os momentos da vida de vocês. Sabe, Salmos 119:9 resume bem isso que eu quero dizer. Como pode um jovem permanecer no caminho da pureza? Vivendo de acordo com a sua palavra. Ou seja, vivendo de acordo com princípios. Nós vivemos na pureza. Pode até manchar, mas a gente vai continuar limpo. Não vamos ser deformados. Amém? Comecem a vocês ficarem inconformados. Mas não para brigar com o pai de vocês, tá, gente? Pelo amor de Deus, honrar pai e mãe sempre. Sempre. Mas para vocês, para que vocês possam ter um futuro brilhante, sabe? Crescer sem princípios é viver sem um propósito. Ou seja, tomar decisões sem você pensar, é você viver com os seus olhos vendados. Deus trouxe cada um de vocês aqui para que haja uma mudança real na vida de vocês. Estar junto das influências de princípios é viver perto daqueles que impulsionarão vocês aos seus propósitos. Amém? Fechem seus olhos.